Gostaria de convidá-los a abrir Colossenses, capítulo de número 1, a partir do verso de número 13. Diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra, pelo privilégio de estarmos aqui hoje reunidos, Pai. Sabemos que em muitos locais deste mundo, muitas pessoas são privadas, Pai, até mesmo das reuniões, para cultuar, aprender e entender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Somos privilegiados, Pai, de estarmos aqui hoje. Que nessa noite possamos compreender, Senhor, a grandiosidade de Cristo em nossas vidas. Te peço que teu Espírito me use nesta noite para falar com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, e amém. Podem se assentar. Queridos, o tema da minha mensagem hoje é a supremacia de Cristo. O meu objetivo é mostrar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. É interessante nós entendermos que a visão que nós temos de Cristo, ela moldará toda a nossa visão, a visão que nós temos da vida cristã. A visão distorcida de Cristo, ela traz uma visão distorcida da vida cristã. Uma visão correta de Cristo faz com que nós tenhamos uma vida cristã correta e eficiente. Cristo, ele deve ser para nós um parâmetro de tudo o que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós ambicionamos em nossas vidas. Cristo, ele precisa ser para nós como o guia das nossas vidas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas muitas das coisas na qual nós decidimos ou tomamos por decisões, muitas das vezes elas são impulsionadas por nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelas nossas concepções, pelos amigos, pela faculdade na qual cursamos. Muitas das nossas decisões elas são tomadas mediante a coisas externas, a palavra e a Cristo. Talvez o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir também é cursado pela forma com que nós lidamos com as pessoas. E as nossas reações, ela às vezes se amolda às situações. Nem sempre nossa reação na igreja é a mesma reação fora da igreja. E assim por diante. Talvez as nossas vidas, elas são pautadas pelos ambientes na qual nós vivemos. Muitas das nossas decisões também faz parte disso. Uma das coisas em que nós aprendemos ao cursarmos o curso de batismo é que são duas perguntas básicas na qual eu me recordo que eu respondi, que a primeira era se eu acreditava na palavra de Deus como única regra de fé e prática da minha vida. E a segunda é se eu acreditava em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Essas duas perguntas são as perguntas básicas, talvez, do batismo, antes de nós batizarmos. Ali nós respondemos que sim, nós acreditamos nessas duas questões. E a partir desse momento em que nós acreditamos, nós dissemos acreditar nisso,
Toda a nossa vida ela precisa ser pautada diante desses dois parâmetros, que é o parâmetro da palavra de Deus, como regra de fé e prática para as nossas vidas, e o parâmetro de Cristo, como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Mas, muitas das vezes, esses dois parâmetros, como citado anteriormente, são deixados de lado pelo contexto na qual estamos inseridos. As nossas vidas, as nossas atitudes, a forma como lidamos com as pessoas, muitas dessas coisas são amoldadas de acordo com os ambientes. E isso talvez seja o cristianismo moderno na qual nós estamos inseridos. Nós não queremos ser um cristão chato, não é? Nós não queremos ser um cristão radical. Nós não queremos ser um cristão como nossos tios eram, cristãos chatos que ficavam o tempo todo pegando no nosso pé, falando, nos chamando para a igreja. Nós não queremos isso. Muito pelo contrário, nós queremos ser um cristão legal. Quando nós nos convidamos as pessoas para vir à igreja, não, minha igreja é diferente. Minha igreja é pautada na palavra de Deus. Minha igreja não tem essas coisas na qual as igrejas aí fora têm. Tudo o que nós fazemos é pautado dentro desse ambiente. E glória a Deus para a nossa igreja ser, de fato, uma igreja que prioriza a palavra. Mas tudo isso não é porque nós acreditamos de forma radical na palavra de Deus, talvez. Mas é porque nós não queremos ser como os outros crentes, como a maioria dos crentes. Mas você já parou para pensar que a visão de crente na qual as pessoas têm de nós, elas precisam ser, de fato, algo de dentro de nós, como nós mencionamos anteriormente. Nós acreditamos como Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, e nós vivemos como Ele, sendo o nosso modelo principal para imitarmos. Muitas das vezes, o que acontece na vida dos crentes hoje é que eles não querem viver o Cristo como modelo para as nossas vidas. E eles querem fazer com que a palavra, com que a igreja seja um pouco mais atrativa às pessoas. Nós não queremos pagar o preço de sermos imitadores de Cristo na nossa vida, de termos Cristo como a primazia das nossas vidas. E por isso nós queremos diluir um pouco aquilo que nós acreditamos. Paulo ele nos chama a entender e a compreender a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E a partir do momento em que nós entendermos e compreendermos de fato a supremacia de Cristo, a primazia de Cristo em nossas vidas, nós não mais estaremos pensando no que os outros pensarão de nós, sobre as nossas atitudes, no que os outros falarão de nós, sobre as nossas fé, sobre a nossa prática de vida cristã. Nós estaremos pouco importando. Nós queremos que Cristo seja glorificado em nossas vidas. A partir do momento em que nós entendermos a supremacia de Cristo, nós não mais viveremos com os olhos dos outros, mas com os olhos de Deus em nós. Isso para mim foi como um choque também, porque muitas das vezes eu sou essa pessoa na qual eu falei anteriormente. Eu não reflito o Cristo que eu deveria refletir. E muitas das vezes isso pesa sobre nós cristãos. Nós precisamos de avaliar como nós temos dado a primazia e a supremacia de Cristo para as nossas vidas. E aqui, adentrando um pouco a carta de Paulo aos Colossenses, nós vemos que Paulo ele estava na prisão. Essa carta dos Colossos é uma carta daquelas cartas de Paulo na prisão, né, juntamente com Efésios, Filipenses e Filemão. E ela foi enviada por Tíquico, para entregar os irmãos em Colossos. A igreja de Colossos foi fundada por Epáfras. Epáfras talvez tenha sido um dos convertidos de Paulo quando Epáfras foi a Roma visitar, e diante daquelas pregações de Paulo, Epáfras teve o seu coração cheio da palavra de Deus. E a partir desse momento, Epáfras, recebendo a palavra de Paulo, ao voltar a Colossos, ele abre uma igreja em Colossos. Olha só que interessante. Epáfras, a partir do momento em que ele recebe a palavra, ele se torna já um evangelista. Não só um evangelista, um pastor. Ele funda a igreja de Colossos e começa a ensinar aquela igreja. E no discorrer disso, a partir do momento em que Epáfras começa a ensinar a palavra ali, começa a surgir alguns falsos mestres ensinando a palavra também, diluindo a palavra ali. Epáfras, diante daquela situação, ele já não tinha muito conhecimento para poder refutar os ensinamentos dos falsos mestres. Então ele recorre novamente a Paulo. Ele vai e faz uma viagem de Colossos a Roma para poder perguntar a Paulo como sucederia a partir daquele momento. E Epáfras, recebendo de Paulo algumas instruções,
ele fica lá ainda por algum tempo, segundo a palavra aqui, segundo o que nós lemos, e Tíquico traz essa carta e Epáfras ainda fica ali, tendo um discipulado com Paulo, aprendendo mais de Paulo, e Paulo estando na prisão. E a partir daí, nós vemos que esses falsos ensinamentos que estavam sendo inseridos na igreja, ela é chamada por alguns como a heresia de Colossos. E essa heresia de Colossos se baseava em 4 ensinamentos errados desses falsos mestres. Eu vou falar aqui de forma genérica cada ensinamento, mas só que depois você pode se aprofundar mais em cada um deles. Ele se baseava em 4 erros que estavam inseridos ali na igreja de Colossos. Primeiro é o gnosticismo, né? É uma teoria que a salvação é alcançada por uma revelação que era dada por alguns somente. E também que a matéria em si era má. Ela não era boa. Isso negava a cristandade de Jesus e a morte expiatória de Cristo. Porque se a matéria era má, Cristo não encarnou. O verbo não se tornou carne de fato, e ele não teria como morrer na cruz e pagar o pecado. Então isso tiraria totalmente a centralidade do evangelho. O segundo ensinamento era o legalismo. Alguns judeus ali começaram a ensinar que não só eles precisavam de receber a Cristo, mas eles precisavam também de cumprir toda a lei, se circuncidar, cumprir as festas judaicas e fazer todos aqueles ritos judaicos. O terceiro ensinamento falso em que eles estavam ensinando era o misticismo. Uma espiritualidade distorcida, né, que buscava e acreditava que precisavam de mortificar de fato a carne para poder alcançar uma espiritualidade ainda maior. Era como se fosse um autoflagelo, né? A gente vê que o próprio Lutero, né, ele teve momentos como esse, né, que ele pensou que precisava de fazer isso, quando ele se açoitava pensando que ele tinha que mortificar a carne dessa forma. Então é um ensinamento que era talvez inserido na Igreja Católica também. E o ascetismo, que eles acreditavam que precisavam de abster das coisas boas e até mesmo coisas lícitas, né? Então eles precisavam de tirar tudo aquilo ali para poder alcançar uma espiritualidade maior. Muitas destas coisas, queridos, listadas aqui, é algo que acontece também com a gente, né? Com a igreja hoje. A gente quer adicionar coisas para podermos sermos aceitos por Deus, muitas das vezes. E Paulo vai mostrar que todas essas coisas já não faz mais sentido, porque Cristo é superior a todas elas. Cristo é a resposta para o gnosticismo, porque ele é a sabedoria para a salvação. Cristo é a resposta para o legalismo, porque ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Cristo é a resposta para o misticismo, pois ele santifica a nossa vida cristã por meio do seu Espírito. E Cristo é a resposta para o ascetismo, porque ele apresenta uma ajuda para viver uma espiritualidade abundante. Somente Cristo nos oferece tudo isso. E Paulo, em resposta a isso, ele ainda vai listar 4 aspectos da supremacia de Cristo na igreja. Paulo demonstra aqui 4 aspectos da supremacia de Cristo, né? Da supremacia de Cristo, né? Para a gente poder compreender. A primeira coisa em que Paulo nos mostra, né? Como Paulo nos demonstra essa supremacia de Cristo. Paulo demonstra a supremacia de Cristo em 4 aspectos. O primeiro delas é que a supremacia de Cristo na redenção da humanidade. No verso de número 13 e 14, ele fala: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verdade, queridos, é que muitos de nós hoje tenta decifrar qual que é o problema da humanidade. Nós pensamos, os filósofos pensam, os sociólogos pensam, alguns têm ideias do que seria. Alguns sociólogos modernos, eles vão dizer que o problema da humanidade é a desigualdade social, a polarização política e os fake news, é a transformação das tecnologias. Os filósofos vão dizer que é a busca por felicidade e realização, é a ética e a moralidade, é a realização entre a liberdade e a responsabilidade, é a relação entre a liberdade e a responsabilidade. Muitos deles vão levantar coisas como estas para o que é o problema da humanidade. De fato, nós sabemos que tudo isso aqui engloba em uma única coisa, em que se eles lessem a Bíblia, eles entenderiam, que é o pecado. Somente o pecado é o problema da humanidade. Veja, os filósofos vão acreditar, vão falar que é a busca pela felicidade e realização. O pecado está dentro dessa busca desenfreada por felicidade e realização. A ética e a moralidade, se nós todos fôssemos éticos e morais, nós teríamos uma vida bela e perfeita. O pecado também está alicerçado dentro disso.
a realização entre a liberdade e a responsabilidade. Muitos acreditavam que a liberdade deles, como o próprio Dostoiévski vai narrar no seu livro Crime e Castigo, né, com o personagem do Raskolnikov, quando ele vai matar uma senhora que fazia uma certa penhora de coisas, porque ele achava que aquela senhora não representava nada para a sociedade. Muito pelo contrário, ela extorquia das pessoas. E a partir daquele desencadear da história, Raskolnikov, que foi o personagem principal desse livro, Crime e Castigo, ele se sente super bem, a princípio, com a ideia de que ele era um super-humano, na qual não acreditava em Deus, então não tinha que seguir os preceitos morais de Deus. Mas a partir do discorrer da história, ele começa a sentir uma culpa tremenda e começa a se acusar, até que ele se entrega. Então, a verdade, queridos, é que não tem como nós fugirmos da consciência de Deus. Embora a gente até tente fugir de Deus, Deus ele sempre está presente nas nossas vidas e sempre vai nos trazer a consciência dos nossos pecados. Então, o problema da humanidade não é nada disso na qual eles levantam. O problema da humanidade é um só: o pecado da humanidade. E Paulo aqui nos lista pelo menos 3 coisas proporcionadas a Jesus pela sua expiação. E a primeira delas é a libertação. No verso de número 13, na primeira parte, ele fala: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. A Ara vai usar o termo libertou, que significa livrou do pecado. Nós não poderíamos nos livrar da culpa e do castigo por conta própria. 2 Coríntios 3, verso de número 6, na verdade o capítulo 3 todo, ele vai falar sobre a antiga e a nova aliança. E nós vamos compreender ali com a discorrência de Paulo naquele texto, em que a antiga aliança ela trazia a morte, porque nós éramos incapazes de cumprir toda a lei. Nós não tínhamos capacidade de cumprir toda a lei, tanto que sempre que as pessoas tentavam, eles não conseguiam. Não é à toa que a propiciação pelos pecados era um cordeiro naquela época, porque eles tentavam até cumprir a lei, muitos buscavam cumprir a lei, mas ninguém conseguia perfeitamente cumprir a lei. Então Jesus ele veio para trazer essa nova aliança, que é a aliança de sangue para nossas vidas. E essa aliança nos resgata de todo o nosso pecado, nos livra de todo o nosso pecado, nos tira daquele aprisionamento na qual nós vivemos e nos liberta. Tira os cadeados para qual nós vivemos e nos deixa livres novamente para poder viver. A espada do julgamento de Deus estava sobre as nossas cabeças, mas Cristo derramou o seu sangue em nosso lugar. E hoje nós podemos dizer as palavras de Paulo em Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente a ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus em que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Queridos, nada nos separará do amor de Cristo, porque uma vez que Ele nos libertou, nada mais nos aprisiona novamente. Paulo nos deixa muito claro essa libertação, mas ele não só nos liberta, queridos, e deixa nós vagos por aí, ele nos liberta e nos dá uma nova pátria. Ele nos dá uma nova pátria, quando ele fala aí no verso de número 13, ainda na parte B, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. O verbo transportar é usado para descrever uma deportação de uma população para outro país. Nós estávamos escravizados e ele nos transportou do Egito para a cidade na qual ele prometeu para nós. Ele não só nos livrou, mas ele nos dá uma nova pátria, uma pátria celestial. Paulo vai falar em 2 Coríntios 4 que o Deus dessa era havia cegado o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho para a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E Cristo nos transporta para a sua maravilhosa luz. Ele nos dá uma nova pátria, ele nos tira da escravidão, ele nos tira da escuridão, nos coloca na luz e nos dá novamente uma pátria celestial. Nós estávamos cegos, mas Jesus veio curar esta cegueira das nossas vidas. Nós estávamos na escuridão e ele veio nos trazer luz. Jesus Cristo não só nos libertou da escravidão e nos deixou vagando sem rumo, como foi dito.
Essa experiência que nós vemos aí como Israel no Egito, né? O povo de Israel no Egito. Moisés esteve com o povo de Israel vagando durante 40 anos no Egito. E muita daquelas vagação deles, né? Aquela peregrinação deles, foi porque eles simplesmente não entenderam o propósito de Deus. E vale a gente pensar, queridos, que eles ficaram vagando pela murmuração, pela falta de gratidão que existia no coração deles. E eu pergunto para nós, como igreja hoje, será que nós vamos precisar de ficar dando mais voltas pela falta de obediência das nossas vidas? Muitas das vezes a história de Israel nos deixa muito claro. O povo de Israel só não foi durante 4 dias herdado a terra prometida, não foi porque eles não conseguiram andar, mas foi devido à dureza do coração deles. Eu vejo que a igreja, como um todo, não digo só a nossa, mas a igreja moderna, contemporânea, ela tem feito a mesma coisa. Ela tem andado em círculos por causa da dureza do coração dos crentes. Jesus, ele nos libertou para nos dar uma pátria celestial, mas nós não estamos herdando essa pátria celestial. Nós não tomamos como posse essa pátria celestial. Nós não aceitamos essa pátria celestial, porque nós vivemos como éramos antigamente. Nós vivemos como pessoas que não foram remidas, não foram perdoadas, não foram transportadas e não herdaram a terra prometida. Essa é a realidade dos crentes hoje. Não entendeu que nós fomos libertos e nós herdamos uma nova pátria, nós herdamos um novo espírito, nós herdamos uma nova vida. O autor de Hebreus vai falar no versículo de número... no capítulo 11, verso de número 15 e 16, que eles não tiveram vontade de olhar para trás. Aquele povo, aqueles heróis da fé, eles não olharam para trás pensando em retroceder em hipótese nenhuma. Muito pelo contrário, eles olharam para o alvo na qual eles estavam prosseguindo. E mesmo sem ter recebido a herança na qual Deus prometeu para a vida deles, eles prosseguiram alegres, contentes, com fé. Porque eles entendiam que a pátria na qual eles estavam buscando era uma pátria muito superior. E na qual eles já haviam herdado essa pátria. Hebreus 11, 15 e 16 diz: se estivessem pensando de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. O texto vai falar assim: se eles estivessem pensando, se eles cogitassem em pensar de onde eles tinham saído, o povo do Egito pensou de onde eles estivessem saído. Nós saímos de lá, nós queremos retornar para lá. Mas o povo, os heróis da fé, diz aqui no texto que eles não pensaram de onde eles saíram. Eles, muito pelo contrário, em vez disso, verso de número 16, esperavam uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. E por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Recebemos uma cidade e precisamos sempre prosseguir para o alvo. A verdade é que nós vamos estar rodando em círculos até o momento em que nós não entendemos essa pátria na qual nós pertencemos. Não somos daqui, não somos seres do mundo, somos seres celestiais. Enquanto nós não recebermos essa promessa, nós continuaremos rodando em círculo como igreja. Mas ele também oferece o perdão dos pecados na sua expiação. Em quem temos a redenção, verso 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. A redenção e a remissão, elas andam juntas. Paulo em Efésios vai falar: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com a riqueza de sua graça, e a qual ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. A Ara vai usar o termo redimir, que significa libertar um prisioneiro mediante um pagamento de resgate. Cristo, ao nos libertar, nos dar uma nova pátria, ele tira toda a nossa dívida. Nós herdamos uma nova pátria, nós herdamos um novo lar, nós herdamos uma nova casa, e nessa casa veio uma fortuna gigantesca, na qual nós não conseguiremos gastar toda aquela fortuna. Talvez, queridos, o que mais se encaixaria aqui é a metáfora bancária para essa palavra de redimir. Nós tínhamos um preço impagável no banco celestial de Deus. Nós não conseguiríamos jamais pagar essa conta. Cristo veio, nos libertou, nos pagou essa conta por nós, nos deu uma nova casa, e a partir daí ele nos dá uma fortuna, uma herança da qual nós não conseguiremos gastar em vida, porque é imensa. Essa fortuna da qual ele nos deu, nós poderíamos passar a nossa vida toda e nós não gastaríamos. Nada, queridos, como diz Romanos 8, nos separará do amor de Cristo. Uma vez que ele nos libertou, que ele nos deu essa pátria, que ele pagou o preço dos nossos pecados, nada mais nos separa do seu amor.
A verdade é que nós precisamos de entender o perdão de Cristo, a supremacia de Cristo na nossa salvação, na nossa redenção, porque Ele, de fato, pagou o preço pelas nossas vidas. E nós, como povo do Egito, vivemos como impiedosos. Nós recebemos um perdão na qual é infinito, mas quando é a nossa vez de perdoar, nós negamos o perdão. Quem se lembra de Mateus 18, a palavra do servo impiedoso? Nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. Na hora de nós perdoarmos o pecado dos outros, nós não conseguimos perdoar. Queridos, às vezes eu fico pensando que cristianismo é esse que não entende a supremacia de Cristo na salvação das nossas vidas, a redenção da humanidade. Nada, queridos, nada pode se encaixar melhor dentro do problema da humanidade como o problema do pecado humano. Esse é o maior problema da humanidade. A nossa dureza de coração, a nossa falta de viver e entender a supremacia de Cristo sobre as nossas vidas. Paulo ele está mostrando aos irmãos de Colossos e que nada faz sentido, somente Cristo. Eles não precisavam de nada na vida deles, só Cristo. E nós precisamos de entender isso. Enquanto a dureza do coração for ainda o nosso carro-chefe, nós continuaremos andando em círculos dentro das nossas igrejas. Nós ficaremos como o povo do Egito, dando voltas e mais voltas, se é que um dia chegaremos à terra prometida. Paulo deixa algo muito explícito para nós. Cristo é supremo sobre pecado. Ele venceu o pecado sobre as nossas vidas. Não tem mais acusação nenhuma. Mas um segundo aspecto que Paulo nos mostra aí, que é a supremacia de Cristo na criação. No verso de número 15 ao 17. Ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Os falsos mestres de Colossos, eles se mostravam extremamente confusos sobre a criação, sobre Cristo na criação. Como foi dito aqui a princípio, no início, os gnosticismos eles não acreditavam que a matéria poderia ser boa. Tudo que era material era ruim. Eles negavam a divindade de Jesus justamente por este motivo, que eles não acreditavam que ele encarnou como homem, porque o corpo humano era mau. Então não tem como um ser como Deus viver num corpo mau, como o corpo humano. E isso tirava toda a credibilidade de Jesus. Então eles não conseguiam entender como que ele antes de tudo era Deus. E Paulo vai explicar. Paulo explica Jesus na criação para os irmãos em Colossos. E ele vai falar Jesus na criação porque Jesus é antes da criação, porque ele existia antes da criação. No verso de número 15, na primeira parte, ele fala, ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação significa anterior a tudo. Anterior a toda a criação. E o autor em Hebreus, ele vai falar assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, pois depois de ter realizado e purificado os pecados, ele se assentou à direita e à majestade nas alturas. No verso Hebreus 1, 3. Paulo ele usa a imagem do Deus invisível para deixar claro que Jesus, de fato, estava na criação. Jesus é um ser criador. Em João 1, 3, se não me engano, João 1, 18, vai falar que ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai se tornou conhecido. Ninguém viu a Deus, mas Jesus encarnado foi a imagem perfeita de Deus, na qual todos viram, sentiram, pegaram e presenciaram a imagem dele. Ele foi a imagem do Deus encarnado. Jesus é a imagem do Deus encarnado. Em sua essência, Deus é invisível, mas Jesus se revelou a nós. Ele vai falar ainda que ele é um Deus criador, ele é supremo na criação, porque ele é o criador de todas as coisas. No verso de número 15, na segunda parte, e o 16, primeira parte, o primogênito sobre toda a criação.
Pois, por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes e quer autoridade. Uma vez que Cristo criou todas as coisas, ele próprio não poderia ter sido criado. Mais um argumento de Paulo aos Colossos. Ele criou todas as coisas, como ele pode ser um ser criado? Ele é o primogênito sobre toda a criação. E João 1,3 afirma: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não é de se admirar que o vento ouve, os mares, as ondas nos obedecem e a doença não prevalece diante dele, porque ele é o Deus criador de todas as coisas. E se ele era um Deus criador de todas as coisas, queridos, não tem como a matéria ser ruim. De fato, todas as coisas criadas por Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas ele continua seu argumento falando que todas as coisas existem para ele, no verso de número 16b. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas existem nele, para ele e por meio dele. Durante muitos séculos, os filósofos levantaram os questionamentos de que todas as coisas precisariam de uma causa primária, uma causa instrumental e uma causa final. E Paulo aqui ele dá a eles, como os filósofos dali de Colossos, essas três causas. Ele vai falar que Jesus é a causa primária, que ele é o plano, ele mesmo foi quem planejou. Jesus é a causa instrumental, porque ele é o poder, foi ele em que realizou. E Jesus é a causa final, porque ele é o propósito, ele fez para o seu próprio prazer. Jesus é a causa primária, a causa instrumental e a causa final de todas as coisas. Ele é o Rei que reina desde o início e reinará para sempre. Os ensinamentos dos gnósticos acerca da criação não passavam de tolice, segundo Paulo. Que ele vai falar em Colossenses 2, 20 e 23. Já que vocês morreram com Cristo, vocês não quiserem abrir, eu vou lendo aqui, gente. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencesse ao mundo, vocês submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, mas a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, austeridade com o corpo, não se tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo aqui ele fala, mas eu não estou conseguindo entender a vocês dizem que morreram com Cristo, que estão crucificados com Cristo para os princípios elementares desse mundo, e como que vocês vivem nessa discussão de que isso é ruim, isso é bom, e não pode manusear isso? A ideia de Paulo aqui é mostrar que nada do que Cristo fez em si é ruim. Paulo afirma novamente em 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nada em si é ruim, desde que o seu coração para essas coisas estejam em Deus. É difícil a gente falar para alguém, vai ali, toma uma cachaça e pensa em Deus, né? De fato, são coisas em que não são lícitas, que são até lícitas, mas não convém, não são coisas em que agregaria valor ao reino de Deus. Então são coisas que realmente requer da gente um pensamento crítico sobre essas coisas. E ele mantém, por último, o argumento de Paulo sobre a supremacia de Cristo supremacia de Cristo na criação, é que ele mantém a união de todas as coisas, no verso de número 17. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. O verbo subsiste é traduzido neste contexto por existir em união. Ele que fez todas as coisas, é antes de todas as coisas e as mantém em plena união. Cristo mantém a coesão da criação. As estrelas, o sol, o amanhecer, o entardecer, tudo mantém sobre a coesão, sobre o princípio de Deus. Conta-se uma história de que alguns estudantes de física foram a um laboratório ver ali algumas daquelas moléculas, aqueles átomos, que estavam ali, e eles começaram a perguntar por que aquelas partículas elétricas que se movimentavam rapidamente, como elas eram compostas. E um dos visitantes, observando aquilo ali, ele pergunta admirado,
durante esse período. Se a matéria é composta dessa maneira, o que a mantém a coesão delas, de todas elas? E o guia, de fato, ele não soube responder o que mantinha a coesão daquelas matérias, porque elas se relacionavam entre si dentro do espaço, né? E, de fato, a gente saberia responder isso para eles, né? Cristo é que mantém a coesão de todas as coisas, dessas matérias. Quando nós olhamos para o nosso corpo humano, por exemplo, é algo fantástico. Como que tantas células são sincrônicas entre si, como que o movimento do nosso corpo, dos tendões, são todos ligados entre si, como tudo mantém a coesão perfeita. Quando nós vemos um bebê sendo gerado dentro de um ventre, como aquilo ali é magnífico e como cresce, são coisas em que a gente fala assim, somente Cristo pode explicar tais coisas, e quão perfeito é. Então, Cristo é supremo a toda a criação, porque Ele é, de fato, o Criador de todas as coisas. A supremacia de Cristo sobre a criação demonstra que Ele criou tudo. E Paulo ainda vai afirmar que a supremacia de Cristo também é sobre a igreja, no verso de número 18 e 19. Nós precisamos entender, dentro desse ponto, que todos nós, como cristãos, somos membros desse corpo espiritual. E Jesus Cristo é a cabeça deste corpo. Ele, como cabeça, é a origem, é o líder desse corpo que é a igreja. E no verso de número 18, no começo, ele fala assim, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E nenhuma denominação ou igreja local pode ser considerada, num sentido único, o corpo de Cristo. Pois esse corpo é constituído de todos os cristãos no mundo. O corpo de Cristo é um corpo imenso, Vamos dizer que é a igreja universal de Cristo. Não a igreja universal do reino de Deus, mas a igreja universal como todos os crentes em si. Esse é o corpo de Cristo. Quando uma pessoa crê em Jesus e é batizada pelo Espírito Santo, ela de fato já faz parte deste corpo, desse corpo universal de Cristo. E Paulo, lá em 1 Coríntios 12 e 14, ele fala assim, ora, como o corpo é somente um, não tem muitos membros, todos os membros do... Recapitulando, ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois todos nós somos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Queridos, só esse argumento de Paulo cairia por terra sobre os desigrejados aí, dizendo que a igreja sou eu. A igreja é um grupo de pessoas na qual entende que Cristo é o cabeça e que nós somos o corpo deste cabeça, que é Cristo. É importante a gente frisar que a existência de um só corpo, ela que caracteriza todos esses crentes no mundo. Não elimina, como foi dito, a presença dessas reuniões e dessas igrejas locais, como nós temos aqui. Talvez as igrejas divididas no mundo afora é a forma mais fácil de pastorear. E uma expansão disso aos nossos pequenos grupos. É uma outra forma de pastorear a igreja que nem sempre o pastor vai conseguir pastorear todos. Então, o pequeno grupo é também uma forma de que a gente tem de pastorear, de estar mais próximos das pessoas e levar a palavra de uma forma mais simples, e ter contato direto com elas. Então, a gente vê que essa macro-igreja universal, que somos todos os crentes, elas precisam das igrejas locais em si. No verso de número 18b, ele fala, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E Paulo chama o princípio, indicando que Jesus Cristo tem a presciência no tempo e se refere a uma igreja. Ou seja, Jesus ele foi o primogênito dentre os mortos, ou seja, o princípio, que é traduzido como a origem de alguém. Ele é a origem da igreja, ele foi o início da igreja. Muitos vão dizer que Pedro é a pedra angular da igreja católica, E até mesmo tem com mais estima até Pedro do que Jesus, mas Jesus é o princípio, ele que dá a origem, ele que dá a cara da igreja, que somos nós como corpo. Qualquer que seja o nome escolhido, ele afirmará a preeminência de Jesus Cristo na igreja. Ele se originou
nela. E o Wisber vai falar assim: Jesus Cristo é o cabeça e o princípio da igreja. Também é o primogênito dentre os mortos. No verso de número 15, o Wisber falando, Paulo não diz que Jesus foi a primeira pessoa a ser ressuscitada dentre os mortos, pois não foi o caso. No entanto, Cristo é a pessoa mais importante dentre todas as que ressuscitaram, pois sem a ressurreição dele, não poderia haver ressurreição para os outros, baseado em 1 Coríntios 15, 20. Nos parece estranho Paulo usar o termo primogênito, que se refere ao nascimento com relação à morte, pois os dois conceitos parecem opostos. No entanto, o túmulo foi como um ventre no qual Cristo surgiu em vitória, pois a morte não pode detê-lo. O Wisber aqui ele vai falar que Paulo ele não usa como Jesus tenha sido o primeiro a ressurgir, a ressuscitar dos mortos. Pode ser que ele tenha pensado em Lázaro ou outros, mas eu ouso aqui a ter uma opinião diferente do Wisber sobre isso. Eu não discordo do Wisber, mas eu adicionaria algo dentro desse primogênito, primogênito dentre os mortos. Na minha percepção de um aspirante a teólogo, eu diria que essa ideia de primogênito dentre os mortos, pode ser que Paulo está se referindo, porque Jesus ele foi o primeiro a morrer, o primeiro a ressuscitar, de fato, encarnar, e o primeiro a ser glorificado em Deus. Teve o corpo glorificado como homem, foi só Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ser glorificado. Na minha percepção aqui, dentro desse texto, o Wisber não vai dizer isso, e eu não li outros comentários, inclusive, mas eu acredito que dentro dessa analogia, dele ser glorificado, o primeiro homem carnal, né, no sentido de carne e osso a ser glorificado, foi Jesus. E logo após isso, logo após ele ser o primogênito da glorificação, nós seremos glorificados, como os textos bíblicos nos afirmam. Nós somos co-herdeiros de Cristo na herança de Deus. Então é interessante a gente pensar que talvez a ideia desse primogênito dentre os mortos pode ser essa ideia da glorificação de Paulo aí. Mas, de qualquer forma, ele nos mostra que a supremacia dele sobre a igreja e sobre a primogenitura também, até mesmo na ressurreição. E no verso de número 18 ele continua, para que em tudo tenha supremacia, ou seja, para poder finalizar essa sessão, ele fala, ele foi o primogênito dentre os mortos, ele foi aquele que morreu, ressuscitou e foi glorificado para que ele tenha supremacia sobre todas as coisas, e que a cabeça, que é Cristo da igreja, seja honrada, glorificada e exaltada por nós, porque é isso que ele merece como um ser criador de todas as coisas. É interessante que dentro dessa ideia, certa feita, D.L. Moody estava dentro de uma exposição em Chicago, ali em 1893, chamada World's Column Exposition. Tinha cerca de 20 milhões de pessoas reunidas dentro dessa exposição. E nessa exposição havia ali algumas galerias sobre vários tipos de debates, né? E dentro de uma dessas aí, havia uma que chamava exposições das religiões, né? Como se fosse algo que eles levavam e apresentavam todas as religiões do mundo. E até mesmo criava novas religiões. E alguns amigos de D.L. Moody falaram com ele assim, se eu fosse você, eu boicotava isso aí, né? Chegava ali no encarregado e falava assim, não, vamos parar com isso aí, só Jesus é rei, só Jesus é o Senhor de todas as coisas. E D.L. Moody fala com eles assim, muito pelo contrário, eu vou apresentar a Jesus de uma forma tão, mas tão, tão gloriosa, que todas aquelas pessoas vão ficar maravilhadas com Jesus. E aqueles amigos dele ficaram perplexos com a resposta dele. E de fato, diante daquele cenário, diante daquela palavra de D.L. Moody, apresentando a fé cristã, foi uma das cruzadas na qual teve mais almas transformadas para Jesus que D.L. Moody pregou. Milhares de almas se converteram diante daquilo ali. E o que D.L. Moody deixa para nós diante disso é que Cristo ele é tão supremo a todas as coisas, em que nós não precisamos de ficar adicionando coisas para poder apresentá-lo. Só mostrar ele é o nosso Criador, baseado em João 1. Ele é o nosso Redentor, baseado em João 3,16. Ele morreu por nos dar vida. Ele é o nosso Salvador, ele nos lavou, nos remiu dos nossos pecados. É simples de apresentar Jesus. A questão, queridos, é que eu
E muitas das vezes você fica com medo de apresentar a Jesus aos outros, porque é difícil. Na verdade, eu não acredito que seja difícil de apresentar Jesus. É difícil de viver a vida de Jesus. É difícil de transparecer a essência de Jesus. É difícil de demonstrar a nossa vida com a vida de Jesus. É isso que é difícil. Muitas das vezes é nós que não conseguimos viver a plenitude de Cristo nas nossas vidas. E no verso de número 19 ele vai falar assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E esse termo plenitude, que significa pleroma, é um significado de todos os bons atributos divinos. A essência dos atributos divinos está adicionada ali. E Jesus, ele tinha todas essas características desse pleroma. Embora aqueles falsos irmãos em Colossos não acreditavam na divindade de Jesus, eles não podiam negar que ele havia e demonstrava com a sua vida toda a essência de Deus. Muitos ficavam perplexos com as atitudes de Jesus naqueles tempos. Outros ficavam ciumados, invejados, como os mestres e os fariseus. Os próprios governantes ali, os próprios centuriões se convertiam a Jesus, como nós vemos o caso de Gaio. Ficava admirado com a forma com que Jesus vivia a vida e apresentava o Evangelho. A verdade é que essa plenitude, esse pleroma, era algo que era uma essência do caráter de Deus, a essência do caráter de Cristo. Não era algo que foi adicionado a ele como um homem, mas foi algo que era diretamente da essência de Cristo. Queridos, e passando um pouco mais adiante aqui, eu acho que eu já estou estourando meu tempo. É um tema meio complexo, né? Os irmãos estão mais com esses olhinhos. E às vezes o pregador não tem tanta maestria para passar, mas fiquem aí comigo até o final, que já está acabando. E o último ponto da qual Paulo nos apresenta sobre a supremacia de Cristo é a supremacia de Cristo na reconciliação do mundo. Até aqui, queridos, nós vemos que 4 aspectos da supremacia de Cristo. O primeiro é a supremacia de Cristo na salvação. O segundo é a supremacia de Cristo na criação. O terceiro é a supremacia de Cristo sobre a igreja. E o último é a supremacia de Cristo na reconciliação do mundo. E aqui, eu vou correr um pouco, porque, acho que já estourei meu tempo. Paulo, no verso de número 20 ao 23, ele vai demonstrar aí a supremacia de Cristo ao reconciliar o mundo com ele e com todas as coisas. No verso de número 20, na parte A, ele fala: por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Uma vez que Cristo é Deus, ele é capaz de fazer o que nenhum mero humano jamais poderia fazer: é reconciliar pecadores com um Deus santo. E de fato, queridos, foi isso que Deus fez por nós. Ele nos reconciliou com ele, como nós vimos no primeiro ponto. Nós estávamos em trevas, presos, algemados, ele nos libertou, nos deu uma nova morada e nos creditou na nossa conta bancária infinitas bênçãos. E a gente pensa sobre essa ideia de pecadores que está literalmente em guerra com Deus. Quando nós vemos Deus no Éden, por exemplo, após pecar, a primeira coisa em que Adão faz é se esconder de Deus. Veja que Adão comete o pecado, Adão e Eva cometem o pecado, e ao invés de Adão se reconciliar, buscar um reconcílio com Deus: poxa, Deus, eu errei com o Senhor, me perdoa, eu comi do fruto na qual o Senhor me proibiu de comer. O que Adão fez? Ele se esconde, ele corre de Deus. E muitas das vezes o pecado ele faz isso com as nossas vidas, ele nos faz correr de Deus, se esconder de Deus. Às vezes até jogar a culpa em Deus: foi a mulher que tu me destes que me fez pecar. Veja quão grave é a ideia do pecado. E tudo isso foi um reflexo do que a humanidade enfrentou posteriormente. A nossa humanidade caída pode até parecer pessoas morais, pessoas boas, pessoas que pagam as suas contas em dia, pode parecer pessoas que são até pessoas boas, como muitos dizem. Ela é uma pessoa boa, só falta Cristo na vida dela. Mas ela está em guerra com Deus. Por quê? Não tem como a gente negar que existe algum ser superior. Todos nós, por mais bons que sejamos, sabemos que existe um ser superior na qual precisamos prestar contas. E esse Deus é o Deus que nos deu vida. Tudo, queridos, o que nós fazemos é de ir
contra Deus. Paulo vai falar em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pessoas mortas não têm vontade de se chegar a Deus, pessoas mortas não esboçam reação, pessoas mortas não têm atitudes de ir até Deus. Ele nos deu vida. E no verso de número 20 ele fala, estabelecendo a paz por meio do seu derramamento de sangue na cruz. Como que Cristo reconcilia consigo todas as coisas? Nos dando vida através do derramamento de sangue de Cristo. Ele nos deu uma vida quando ele derramou o sangue por nós. Ele não nos deu vida quando ele encarnou. Ele não nos deu vida quando ele viveu uma vida irrepreensível. Ele não nos deu vida quando ele esteve na terra curando pessoas, levantando aleijados, expulsando demônios. Ele não nos deu vida nesses momentos. Ele nos deu vida quando ele derrama o seu sangue em nosso favor. E somente um ser superior, um ser divino, um ser alto em sabedoria e conhecimento poderia nos oferecer tal reconciliação. Ninguém mais nos poderia nos dar essa reconciliação. Somente Deus em Cristo. Queridos, essa reconciliação que Deus nos deu, ela é grandiosa. Teria aqui mais alguns versos para falar, mas eu queria finalizar demonstrando o último verso do número 23, que ele fala assim, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho na qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu gostaria de deixar essa última reflexão para nós. Ele vai falar que nós não devemos nos afastar da esperança do Evangelho. Nós fomos reconciliados com Deus pelo sangue do seu Filho amado na cruz. E a esperança que nós temos da glorificação é que, como ele diz, sem se afastar da esperança do Evangelho. Nós recebemos de Cristo a salvação. E nós batemos no peito dizendo, nós somos salvos uma vez e salvos para sempre. De fato, eu acredito veementemente nisso. Mas a salvação, como Paulo diz aqui, sem nos afastar do Evangelho, da esperança do Evangelho. Aqueles que são salvos, eles não titubeiam na fé. Aqueles que são salvos permanecem na fé. Por que é uma vez salvo, salvo para sempre? Porque nós começamos a caminhada com Cristo e nós não olhamos para trás. Hebreus 11, 15 e 16. Eles não pensaram no passado. Nós não pensamos no passado, nós pensamos no que está diante, na pátria celestial. É isso que nós queremos, continuar seguindo para o alvo. Uma vez que nós fomos reconciliados com Deus, nós continuaremos a seguir com Deus até o fim das nossas vidas. Essa é a esperança do Evangelho. Sermos glorificados com Cristo. Eu gostaria de finalizar aqui, que nós possamos compreender que Jesus ele é supremo, ele tem a supremacia sobre todas as coisas. Uma vez que nós entendemos a supremacia de Cristo sobre as nossas vidas, nós não vamos querer mais titubear dentro daquilo que nós acreditamos. Uma vez que nós entendemos o quão grande Cristo é para nós não deixaríamos mais de falar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, mesmo que isso cause alguma repreensão, que as nossas vidas não vai causar, desde que isso cause algum escárnio da parte dos outros, alguma zombaria. É só isso que nós receberemos, mais nada. Então, não tenha vergonha de falar do Evangelho de Cristo que nos salvou, nos redimiu, nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, te damos graça, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu.